Olá, senhores! Bem-vindos a mais uma Hora do Crime, onde estudar o crime compensa. E aqui no final, se você é aprovado ou não, você decide. Olá, senhores! Bem-vindos a mais uma Hora do Crime. Depois dessa entrada triunfal, o que você tem que fazer é se inscrever no canal do Sou OAB e Vou Passar. Você tem que ativar a notificação, se inscrever e ativar a notificação, o sininho que fica aí no cantinho da tua tela, para toda hora do crime você ser avisado com antecedência e não perder nenhuma hora do crime, meus amigos. E na hora do crime de hoje, nós vamos comentar algumas questões e vamos falar de temas diversos aqui nessa hora do crime, nessa edição da Hora do Crime. Vamos falar de erro em persona, o aberratio ictus, criminis ou delicti, né? Vamos falar de prescrição também. Olha aí, um tema muito importante. Vou te dar uma dica fácil de prescrição para você encontrar prescrição na hora da tua prova. Enfim, vamos devagar, mas vamos logo, meus amigos, sem mais delongas. Vamos lá. Questões e comentários. As questões são todas de direito penal, tá, meus amigos? Embora em algum momento eu possa fazer uma observação de direito processual penal, nada impede. Enfim, vamos lá. Questão 1. Guilherme, funcionário público de determinada repartição pública do Estado do Paraná, enquanto organizava os arquivos de sua repartição, acabou por desatenção, jogando no lixo, juntamente com materiais inúteis, um importante livro oficial que veio a se perder. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Guilherme. Vamos devagar. A primeira alternativa trouxe-nos o crime de prevaricação. Olha aqui. Prevaricação está no artigo 319 do Código de Processo Penal e é quando o agente retarda, deixa de fazer ou faz violando o dever funcional. Para satisfazer, ele deixa de fazer algo ou retarda algo para satisfazer interesse pessoal. Aqui é aquela pura vingança. Pura vingança. Chega ali o vizinho dele que ele não gosta na repartição pública e ele, vou deixar ele esperar pelo menos uns 30 dias. Vai esperar, eu podia até fazer hoje, mas ele vai esperar. É a pura vingança, um interesse ou sentimento pessoal do próprio funcionário público, tá bom? Vamos lá. Foi isso que aconteceu no nosso caso? Não, ele por desatenção acabou jogando um livro oficial fora. O segundo crime que aparece é a condescendência criminosa. Que crime é esse, professor? Esse crime está no artigo 320 do Código Penal, está aí, ó, condescendência criminosa, onde o funcionário público deixa, por indulgência de responsabilizar subordinado, lembre-se sempre, que ele deixa de responsabilizar subordinado, tem que ter aquela hierarquia ali de subordinação, para poder ser esse crime. Que cometeu infração no exercício do cargo, ou que lhe falte competência, se faltar competência para ele aplicar a penalidade, ele comunicar quem tem o dever de aplicar a penalidade. Beleza, professor? Foi isso que aconteceu, isso aí na nossa questão 1? Não foi. Olha aí. Vamos para a alternativa D. Configura crime de extravio, sonegação ou inutilização de documento. Vamos lá. Extraviar, livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, ou sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Professor, ele extraviou livro oficial. É esse crime aqui, eu tenho certeza absoluta. Cuidado, meus amigos, todos esses crimes têm algumas coisas em comum. E dentre as coisas em comum, todos esses crimes, eles apenas admitem a modalidade dolosa. Apenas admitem a modalidade dolosa. Então, se o agente
por culpa, acabar praticando alguma dessas condutas, não será crime. Professor, eu não entendi. Fiz um esquema aqui para vocês. Olha aí, ó. O crime, dentro ali do fato típico, nós temos o elemento subjetivo do crime. Todo crime tem esse elemento subjetivo. Às vezes muito claro, às vezes nem sempre, mas o crime em sentido, analítico, que é dividido em fato típico, ilícito e culpável, dentro do fato típico é obrigatório o elemento subjetivo. O que é isso? Todo crime ou é praticado com dolo ou é praticado com culpa. Beleza, professor? Por que todo crime tem um elemento subjetivo, professor? Porque é vedada a aplicação da imputação objetiva. Ou responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Eu não estou falando da teoria da imputação objetiva de Roxin, não estou falando. Estou falando sobre a responsabilidade objetiva. Ela é vedada. O que significa isso? Eu não posso condenar ninguém por crime se eu não avaliar se essa pessoa agiu com dolo ou culpa. Com dolo ou culpa. Tenho que analisar o elemento subjetivo. No nosso ordenamento é adotado a responsabilidade subjetiva, onde eu analiso se o agente agiu com dolo ou culpa. Beleza, professor? Tudo bem, até aí eu consegui entender, mas vamos devagar. Aqueles crimes que nós comentamos, todos esses 3 crimes que nós comentamos, prevaricação, condescendência criminosa e extravio, sonegação ou inutilização de documento, eles não têm a modalidade culposa. Nenhum deles tem a modalidade culposa. Como que eu sei, professor? Você vai lá no Código Penal e você vai ler o crime e verificar se tem algum parágrafo, algum inciso que fala sobre a modalidade culposa do crime. Se não tiver, não tem a modalidade culposa. Olha aí, não tem. Agora vamos voltar para a questão. O Guilherme, que é funcionário público, ele agiu com dolo ou ele agiu culposamente? E aí, meus amigos, ele queria extraviar o livro oficial ou ele não queria? Ele não queria. Olha aí. Então ele agiu sem dolo. Ele não tinha dolo. E não existe a modalidade culposa. Se não tem dolo, não tem culpa, não tem elemento subjetivo. E se não tem elemento subjetivo, não tem crime. A resposta, embora pareça ser o extravio de livro oficial, a resposta é que é fato atípico, não é crime. Olha, professor, já ia cair nessa pegadinha. Jamais depois dessa, tá? Tá aí, vamos logo para a próxima questão. O Wellington pretendia matar Ronaldo. Agora sim, agora é crime sangrento. Agora eu sinto que vai escorrer o sangue nessa tela. Olha aí, ó. Olha só, rapaz, só falar de matar que escorre o sangue na nossa tela. É que nem aquele jornalzinho de 50 centavos. Bora limpar aqui pra gente gostar. Agora me sujou, né? Pronto, vamos lá. Perdão. O Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10, e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de um jogo do Bola Cheia, o Wellington vê de costa um jogador com a camisa 10 do time rival. Acreditando ser Ronaldo, efetua disparos de arma de fogo, mas na verdade aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituiria Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo faleceu. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington. Eita! Aí deu bananada. Aí a galera já, não, pô, e agora ele queria matar um, acabou matando outro, então corta pra 14. Corta pra 14. Isso aí, Lucas Bigodinho, né? Meus amigos, toda vez que acontecer isso,
nós possivelmente estaremos trabalhando com ou o erro na execução ou o erro em persona. Eu coloquei um esquema muito legal para você aí nos nossos slide. Corta para cá, agora corta para a tela. Corta para a tela. Isso, meu garoto. Vamos lá. Olha só que esquema top de line que eu fiz. Ainda vou te dar várias maciotas. Te liga no movimento. Primeiro, aqui em cima, eu coloquei o iter criminis, tá? Espera aí, acho que não foi para cima. Caneta está acabando a tinta. Aqui em cima, eu botei o iter criminis, que é o caminho do crime. Tá bom, meus amigos? Vamos lá? Que é o caminho do crime. Bora lá. Cogitar, o agente pensa em praticar o crime. Preparar, ele começa a juntar todos os elementos necessários à prática do crime. Executar o crime é quando ele se coloca em circunstância que é completamente voltada à consumação. Não consegui entender, professor. Quando a gente, vamos lá, eu cogitei matar o Lucas Bigodinho. Me preparei, peguei uma faca na minha casa. Executar, quando eu cheguei e falei, é agora, Lucas Bigodinho. Levantei a faca. Quando eu levantei a faca, eu acabei de iniciar os atos executórios. Me coloquei em circunstância fática, que é inegável que eu quero consumar o meu crime de homicídio. Aqui, perdão, eu começo a execução o dia todo dando aula, já chego à noite aqui, ó, né? Acabado da garganta, mas vai valer a pena, meus amigos, o meu, o seu, o nosso esforço. Vamos lá, executar e o agente procura a consumação do crime. Só que, muitas vezes, no momento da execução, dá merda, no momento que o cara vai começar a executar, dá merda. Que merda é essa que pode dar, professor? Erro na execução. Vamos devagar aqui. O erro na execução ele pode ser aberratio ictus, perceba que meu I está de vermelho, ou aberratio criminis ou delicti, perceba que o C está de vermelho. Professor, eu não sei diferenciá-los, e agora, oh my God, calma, não vamos atentar, não vamos pedir e encher a vara de Deus com tanta petição assim. Dá para a gente resolver aqui na Terra, tá? Vamos lá. Meus amigos, como é que eu vou saber se é aberratio ictus ou aberratio criminis ou delicti? Se nesse erro na execução estiver envolvido um indivíduo, olha o I aqui, ó. Indivíduo e outro indivíduo, é aberratio ictus, olha aí, I de indivíduo. Calma que eu já vou te dar exemplo. Se tiver envolvido coisa com o indivíduo, é o aberratio C. C de quê? C de quê? De coisa. Não entendi, professor. Porra, agora só me pegou. Como é que é esse negócio aí? Me exemplifique-me. Beleza? Me exemplifique-me. É assim que os alunos me pedem, né? Aí ele chega lá, professor, vamos lá. Estou na favela, vamos lá, policial entrou na favela. Entrou na favela, entrou em qualquer lugar, entrou. Invadiu. O bandido começa a trocar tiro com ele. Pá. O policial troca tiro com o bandido. Trocando tiro com o bandido. Ele quer acertar quem? Bora, o policial quer acertar quem? O bandido. Quer acertar o bandido. Só que ele erra o bandido e acaba acertando uma criança. Nesse erro, está envolvido o quê? Uma coisa em um indivíduo ou indivíduo? Olha aí, indivíduo. É um aberratio ictus. Boa, calma aí que a gente já vai saber. Por que tem que diferenciar? Agora vamos lá. Eu estou chateado com a FGV. Aí eu vou lá no prédio da FGV, né? Pego um pedrão. Aí jogo no... Quero acertar o vidro. Só acertar a janela ali de vidro. Só que eu, quebro a janela de vidro e acabo acertando a cabeça de alguém que estava passando ali por trás da janela. Olha aí. Eu queria o quê? Aí acabei acertando a cabeça da pessoa e a pessoa morreu. Eu queria matar
ou eu queria acertar a pedra em alguma coisa? E aí, meu amigo Lucas Bigodinho? Eu queria acertar a pedra. Eu acertei a pedra na coisa? Posso ter acertado ou posso não ter, não importa. A minha vontade era de quebrar o vidro. Alguém morreu? Morreu. Deu merda logo depois da execução? Deu. Então foi um aberratio ictus ou um aberratio criminis? Calma. Tem coisa envolvida? Janela pessoa? Tem coisa envolvida? E aí, meu amigo Lucas Bigodinho? Tem coisa envolvida? Uma janela é uma coisa? Pronto, né? Tá aí, ó. Então ocorreu o aberratio ictus ou aberratio criminis? Criminis, exatamente, porque tem coisa envolvida. Olha aí. E o erro in persona, professor? O erro sobre a pessoa. Como é que funciona? Aqui, meus amigos, não é um erro na execução. A pessoa consegue executar o que ela queria, só que ela erra nas características. Olha aí. Ou são características físicas, ou são características de tempo, ou são características de lugar. Vamos lá? Pessoal, não entendi. Quem é que tem um encontro contigo todas as 23 horas de quinta e sexta-feira? Quem é que tem um encontro contigo? Professor Herbert Tacano na hora do crime. Só que, uma certa quinta-feira, eu me senti mal, acabei não apresentando a hora do crime. Quem foi apresentar a hora do crime no meu lugar? Beleza pura, tranquilaço, aquele abraço! Professor Fernando Bezerra foi convidado para a hora do crime, para aquele abraço! O pulo do gato! Eita! O inglês dele. Beleza. Ele veio apresentar a hora do crime nessa quinta-feira. Só que ele não sabia que nessa quinta-feira tinham contratado matadores aí, ali da zona leste de Manaus, Compensa, quer dizer. Tinham contratado matadores da Compensa para matar o professor Beto nessa quinta-feira. Beleza. E o professor Fernando estava desarmado, deixou a arma dele em casa, deixou no carro, pronto. Ele não deixa não, tá? Ninguém dá susto no Fernando, pelo amor de Deus. É bala na cara, mano, o cara é perigoso. Aí tá aqui o professor Fernando, beleza pura, tranquilaço. Né? Chegou lá, galera da Compensa, pô, deu 30 tiros no peito do professor Fernando. E agora, galera, 30 tiros no peito, olha o tiro, pá, pá. Olha só os tiros que foi no peito do professor Fernando. Meus amigos, eles conseguiram, teve algum erro na execução deles? Não, eles realmente queriam matar aquela pessoa. Só que não foi um erro na execução, foi um erro nas características. Físicas? Não. Não mesmo. Eu sou muito mais bonito, né? Do que o professor Fernando. Há controvérsias, né? Mas, gosto é que nem em perna, né? Enfim, eu sou muito mais bonito. Depois eu falo, posso falar, né? A gente está ao vivo. Enfim, vamos lá. Sou muito mais bonito que o professor Fernando, mas teve erro aí quanto à característica de tempo e lugar. Era para matar aquele professor que estava dando aula ao vivo na sala da OAB, às 23 horas na quinta-feira. Mataram o professor Fernando, né? E agora? Você precisa saber a responsabilidade penal de cada situação, tá? Você precisa saber a responsabilidade penal de cada erro. Se é um aberratio ictus criminis ou um erro sobre a pessoa. Olha aqui, ó. Tá aqui. Nesse quadro eu te trago a responsabilidade penal. Responsabilidade penal. Quando fala responsabilidade penal, a questão fala assim, qual crime a pessoa vai responder? Ela vai responder como se tivesse matado quem? Olha aí. Tanto no aberratio ictus, quanto no erro in persona, que é o erro das características, o agente responde como se tivesse matado a pessoa que queria. O agente responde como se tivesse matado a pessoa que queria. Exatamente. É isso que você está pensando. Imagina só. Eu quero matar
a minha esposa. Quero matar a minha esposa. Porque ela está trabalhando demais. Ah, eu não quero que mulher trabalhe. Coisa de cara doido. Peguei a arma, cheguei em casa e fui dar um tiro na cabeça da minha esposa. Aí, o vizinho entra na frente ali para... O vizinho, olha o que ele estava fazendo em casa, né? Ele entra ali para poder afastar a briga. Não sei o quê. E ele leva o tiro no lugar dela. Pô! Acabei atirando nele. Mirei nela, só que errei o tiro e acertei no vizinho. Bora devagar. O vizinho morreu. E agora, meus amigos? Eu vou responder. Ocorreu o que aí, primeiramente? Um aberratio ictus, um aberratio criminis ou um erro em persona? Foi um erro de característica? Não. Foi um erro envolvendo coisa e pessoa? Não. Foi um erro envolvendo indivíduo e indivíduo. Ocorreu um aberratio ictus. Eu vou responder como se tivesse atingido a pessoa que queria. Quem eu queria atingir? Quem eu queria atingir? A minha esposa. Então, mesmo ela estando viva, eu atingi o vizinho, que é homem. Eu vou responder por feminicídio. Homicídio qualificado, né, quando ele tem fundamentação ali naquela violência de gênero. Ah, professor, muito interessante, né? Fiquem ligados, responde como se tivesse atingido a pessoa que queria. Bora pensar numa situação aqui, bora pensar numa coisa aqui. Vamos pensar numa coisa. Bora, corta para 14, agora corta para 14. Bora dar exemplo, corta para mim. Vamos lá. Imagina só que eu estou descendo a escada. Teve um barulho na minha casa, ali na Zona Leste, meu barraquinho. Eu estou descendo a escada. E eu verifico que na minha casa está entrando um bandido armado. Armado. Aí eu pego a minha 12, aponto para a cara do bandido. Ele não me viu, que eu estou no escuro, estou de olhos vendo escuro, né? Ninguém me vê. Preto. Aí, quando ele vira para mim, eu dou um tiro, errei o tiro, acertei na cara da minha sogra, que estava descendo também, morava comigo na Zona Leste. E aí, meus amigos, teve erro na execução envolvendo indivíduo e indivíduo? Teve. Aberratio ictus. Eu vou responder como se tivesse atingido a cara da minha sogra ou o bandido? Quem é que eu queria atingir? O bandido. Então eu respondo como se tivesse atingido a pessoa que eu queria. Ele não estava armado apontando a arma para mim? Sim, então eu agi em legítima defesa, excludente da ilicitude. Logo não haverá crime nenhum. É o sonho de vocês agora, né? Que o bandido entre e você atire na sogra, né? Não vai utilizar isso para matar a sogra, pelo amor de Deus. Enfim, bora para a tela. Corta para 14. No erro em persona é do mesmo jeito, tá? E no aberratio criminis ou delicti, quando está envolvido uma coisa, o agente responde pela conduta dolosa, que queria, e pela conduta culposa, se existir previsão. Não entendi, professor. Como assim? Vamos lá. Eu queria acertar a janela. Não queria acertar a janela e acabei acertando a cabeça de uma pessoa, naquele exemplo que eu dei, do aberratio criminis. Tá aí, ó. Eu vou responder. Acertei a janela? Acertei. Vou responder pelo crime de dano. Matei uma pessoa. Vou responder pelo crime de homicídio. Tem a modalidade culposa do crime de homicídio? Tem. Está no artigo 121, parágrafo 3º. Vou responder por esses dois crimes de dano e de homicídio culposo, naquele exemplo que eu dei. Professor, mas em concurso formal de crimes, tá? Que está no artigo 70 do Código Penal. Espera aí, rapidinho. 70 do Código Penal. Falo logo para vocês que o assunto de amanhã, da hora do crime, é concurso de crimes, tá bom? Vou deixar para explicar isso melhor amanhã. Baseado nisso, bora voltar para a questão. Corta para a questão. E aí, galera? Nesse caso aí, ele queria matar o camisa 10, aí acabou confundindo com outro cara que estava com a camisa 10 também. E aí, meus brothers? Foi um erro quanto às características. Olha aí, erro quanto às características. É um erro em persona. Erro sobre a pessoa. Ele vai responder como se tivesse atingido a vítima que queria. Ele matou a pessoa? Matou. Então ele vai responder por homicídio consumado,
considerando as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. A questão ainda tentou botar pegadinha, fez outra igualzinha, quase igualzinha, ó, e botou erro na execução. Não foi erro na execução, foi um erro quanto às características, erro in persona, erro sobre a pessoa, e a resposta é C de Sasha, né? Depois eu explico, tá? Manda aí a mensagem que eu vou explicando, né? O pessoal que está mandando mensagem, eu não tenho como interagir, tá, pessoal? Porque eu não tenho o computador que eu uso aqui, já é o computador que a gente está vendo aqui na tela. Então, manda mensagem aí que o pessoal da minha monitoria está acompanhando vocês, tá bom? Um grande abraço aí para a galera que está acompanhando ao vivo. E vamos que vamos, galera! Questão 3. Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas ferramentas de valor considerável. Conduta não assistida por quem quer que seja. Foi lá e subtraiu. No dia seguinte, o proprietário Antônio verifica a falta das coisas subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia. Gente, ele foi no dia seguinte, né? No dia seguinte. Resolvendo se dirigir à delegacia da cidade. Após efetuar o devido registro, quando retornava para o sítio, Antônio avistou Francisco caminhando com diversas ferramentas em um carrinho, constatando que se tratava dos bens dele subtraídos no dia anterior. Olha aí. Resolve fazer abordagem, logo dizendo ser o proprietário dos objetos. Vindo Francisco para garantir a impunidade do crime anterior, desferir um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as lesões que foram causa de sua morte. Gente, ninguém dá uma pasada na cabeça de alguém querendo só lesionar, tá? Visivelmente ele estava querendo matar aqui, entendeu? Apesar de tentar fugir em seguida, Francisco ficou preso por policiais que passavam pelo local. Foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas, ficando constatado o falecimento do lesado. Lesado mesmo, vai ter chamado a polícia. Revoltada, a família de Antônio o procura, demonstrando interesse em sua atuação como assistente de acusação e firmando a existência de dúvidas sobre a capitulação do crime. Beleza. Vamos lá. O assistente de acusação ele vai auxiliar o Ministério Público nas ações penais públicas na execução. Ele está querendo saber aqui a tipificação penal. Todo mundo veio pensar com essa besteira aqui, ó, porque botaram aqui latrocínio. Aí o pessoal, foi latrocínio, não sei o quê, porque teve a subtração e depois teve a morte. Pessoal, fiquem ligados em uma coisa, não é latrocínio. Já vou te dizer que não é latrocínio. Olha aí, ó. Olha o que é o latrocínio do artigo 157, parágrafo 3º. Quando a pessoa vai lá subtrair e proveniente da violência ocasiona o resultado morte. O cara foi subtrair, deu um socão na cara, Lucas Bigodinho foi subtrair e ele pegou uma arma, chegou lá e falou, passa o celular. Aí, que não é uma brincadeira, né? Passa o celular. Aí a pessoa foi passar o celular e estava com a mão tremendo, atirou na pessoa. A pessoa foi tentar brigar com ele, ele atirou. O que isso tem? Olha só, ele subtraiu, utilizou um meio violento, e do meio violento ocasionou a morte da vítima. Beleza. Isso é o latrocínio. Isso é o latrocínio. O que isso tem a ver, professor? Tem a ver que toda essa situação ocorre no mesmo contexto fático. E não foi isso que aconteceu na nossa questão, porque foi um dia seguinte. Foi no mesmo contexto fático? Foi um dia depois, tá? Então, professor, o que ele vai responder? Pelos dois crimes. Ele furtou? Conseguiu inverter a posse da vítima? Furto consumado. Ele matou a vítima para garantir a impunidade do seu crime anterior? Homicídio qualificado. Artigo
121, parágrafo 2º, salvo engano, inciso 5 do Código Penal, para garantir a impunidade de crime anterior. A alternativa correta, D de dia, doido, dado. Bora para cá. 4. A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica. Rapidinho, 5 segundos. Meu amigo Lucas, temos quanto tempo? Hoje já é amanhã. 30 minutos. Meu amigo, temos tempo demais. Tempo demais. Dá para viajar na maionese, né? Vamos lá. A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto. Diante deste quadro, após agredir sua antiga companheira, porque ela... Rapidinho, pessoal, só que em cima, nesse enunciado, lembre-se sempre que para incidir a Lei Maria da Penha, toda essa violência tem que ser uma violência de gênero, tá? O STJ já se manifestou quanto a isso, violência de gênero. E o que é isso, professor? Violência de gênero é aquela violência que tenta subjugar, diminuir a qualidade, porque aquela vítima é mulher. Não entendi, professor, não é qualquer violência. Corta para 14 aqui que eu vou te trazer uma situação muito legal. O STJ, ele julgou uma situação muito interessante. O pai tinha guarda compartilhada com a mãe, e o pai, ele estava com os filhos no dia que ele deveria ficar com os filhos. Aí ele deveria ficar uns 2 dias com o filho, final de semana, né? Estava lá na casa dele, os filhos, tranquilo. Aí a mãe chegou lá louca. Não, eu vim pegar aqui meu filho, eu quero pegar agora, não sei o quê. Arrombou a casa do cara, entrou e o cara falou, não, você está invadindo a minha casa. Ela foi para cima dele agredi-lo e começar a puxar os filhos e ele a empurrou e jogou ela fora da casa dele. Ela se estraçalhou todinha, foi na delegacia, foi caracterizado como crime protegido pela Lei Maria da Penha, mas chegou no STJ e o STJ disse, não foi, tá, que a vítima era mulher. Tá, que ela estava no âmbito de proteção, mesmo o ex está dentro do âmbito de proteção também, a mulher é protegida. Mas não foi violência baseada em gênero, porque a violência baseada em gênero tenta subjugar e diminuir. E esse cara fez o que qualquer pessoa faria para proteger a sua casa e os seus filhos. Não foi uma violência baseada porque aquela vítima era a mulher. Uma violência baseada em gênero. Ai, professor, eu sou contra. Estou apenas narrando uma jurisprudência, tá? Que, por acaso, coaduna muito com o meu pensamento. A própria Lei Maria da Penha, né, no seu artigo 3º, fala sobre o âmbito de proteção e diz que é toda violência baseada em gênero. Artigo 3º ou artigo 5º? Deixa eu ver aqui. Artigo 5º, tá, pessoal? Baseada em gênero. Vamos lá. Bora voltar para a questão aqui. Meus amigos, uma parada muito interessante. É isso daqui. Ele agrediu a companheira por quê? Porque ela não quis retornar ao relacionamento encerrado. Gente, o cara está agredindo uma mulher porque ela não quer voltar com ele. Ele está tentando subjugar ou está menosprezando a qualidade de mulher dele? Está. Isso aqui é violência baseada em gênero? É. É aplicada a Lei Maria da Penha? Sim. Vamos continuar. Causando-lhe lesões leves. Jorge o procura para saber se sua conduta fará incidir as regras da lei. Ele quer saber se a conduta dele vai incidir a Lei Maria da Penha. Vai. Tudo bem. Nós já vimos, né? Foi violência baseada em gênero dentro do âmbito de proteção. Mas tenho informações importantes para vocês. Na Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Eu tô careca das costas, né? O único canto que não tem pelo. Careca de falar que não se aplica a Lei 9.099 de 95 nos crimes protegidos pela Lei Maria da Penha. Né?
Não se aplica, aqui está no artigo 41 da lei, artigo 41 da lei 11.340 de 2006. Ei! Então, não se aplicam. Não se aplicam composição civil, que está no artigo 72 da lei 9.099 de 95. Não se aplica a transação penal com o Ministério Público. A transação penal com o Ministério Público está no artigo 76. E não se aplica também o susci processual, suspensão condicional do processo, que está no artigo 89. Todos esses artigos da lei 9.099 de 95. Outra informação importante: lesão corporal, independentemente da extensão da lesão. Leve, grave, independentemente da extensão da lesão. Lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, todo se procede mediante ação penal pública incondicionada, é o que diz a súmula 542 do STJ. Tá bom, galera? E eu finalmente coloquei a esfera de proteção aqui embaixo, tá? Vocês devem ter verificado que no nosso vídeo tem um linkzinho ali para você clicar e receber todo esse slide de forma antecipada ou concomitante. Está assistindo o vídeo aqui, clica, você já imprime rapidinho aí na sua impressora e já acompanha a hora do crime, ó, fazendo as anotações. Olha que coisa linda, mais cheia de graça, papai. E olha aí, aqui eu botei o âmbito de proteção. Leia, tá? Artigo 5º da Lei 11.340 de 2006. Está aí o âmbito de proteção. Não vou ler, senão vai ser bis e idem. Vou ler o que está escrito, né? Vamos lá. 4. Vamos ver aqui. Considerando o que foi destacado, você, como advogado, irá esclarecê-lo de que: A. O crime em tese praticado ostenta a natureza de infração de menor potencial ofensivo. Se está dizendo que ostenta a natureza de infração de menor potencial ofensivo, seria aplicado, na verdade, as regras processuais da Lei 9.099 de 95. É aplicado, pessoal? Não. Não é aplicada. B. A violência doméstica de que trata a Lei Maria da Penha abrange qualquer relação íntima de afeto. Show. Sendo indispensável a coabitação. E aí, pessoal, é indispensável a coabitação? A pessoa tem que morar junto? Não precisa. Está lá no âmbito de proteção. Ó. Está lá no âmbito de proteção. Olha aqui, ó. Em qualquer relação íntima de afeto, que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, ou seja, não precisa, independentemente de coabitação, não precisa ter coabitação, tá, meus amigos? Não precisa ter coabitação. Está dizendo que é indispensável. É dispensável. Vamos lá. C. A agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, caracteriza a violência doméstica e autoriza a incidência da Lei 11.340. Perfeito, meus amigos. É a Lei Maria da Penha também aplicada para o ex. Olha aí, ex. Te liga, ex. Vamos lá. D. Ao contrário da transação penal, em tese se mostra possível a suspensão condicional do processo? Não. Nós já vimos que não é possível, porque não é aplicada a Lei 9.099 de 95. Temos a alternativa correta? A letra C. Show de bola. Vamos para a quinta e última questão de hoje. Professor, mas já? Quanto tempo aí, meu amigo Lucas de Bigodinho? 40 minutos, professor, mas já vai terminar. Não, só essa daqui vai bater os 20 e poucos minutos, né?
Só essa daqui vai ser 20 e poucos minutos. Que porra é essa, professor? Porque, meus amigos, primeiramente o nome do programa é A Hora do Crime, não é 50 minutos de crime, né? A gente vai bater nossa 1 hora. E aqui é uma questão que trata de prescrição. Por isso que você vai ter um cuidado especial. Vamos tratá-la de forma especial. Vamos lá. Antes da gente ler, bora falar um pouco de prescrição? Vamos falar um pouquinho de prescrição? Bora. Pessoal, prescrição. O que é prescrição, professor? Prescrição é um caso de extinção da punibilidade. De extinção da punibilidade. O que significa isso, professor? O que significa ser um caso de extinção da punibilidade? Vamos lá, meus amigos. Corta para 14. Corta para mim. Vamos lá, meu amigo Lucas Bigodinho. Lucas Bigodinho, quando uma pessoa é pega cometendo um crime, eu posso bater nele? Eu posso tatuar na cabeça dele, sou um ladrão vacilão? Sem filmar pode, olha, né? Como eu estava falando, contanto que ninguém saiba, né? Mas e se o Estado souber, você vai ser penalizado por alguma coisa, por ter batido naquele bandido? Tá lascado. Mas é bandido, professor, tem que bater mesmo. Não, não é esse pensamento, meus amigos. Isso é pensamento, na verdade, né? De uma sociedade que não tem regras. Mas as regras, você é sujeito às regras da sociedade. Você assinou, né, o pacto social, você faz parte da sociedade e você abriu mão do seu direito de punir. E você botou o direito de punir na mão de quem? Do Estado que te representa. Olha que legal. Olha que coisa linda. O Estado tem o dever e o direito, né, de punir o infrator. A pessoa comete uma infração penal e o Estado vai lá e pune a pessoa que cometeu uma infração. Olha que legal. Olha que beleza. Olha que coisa legal. Vou trazer o professor Fernando de novo. Beleza pura, né? Né que tá tranquilaço? Meus amigos, olha só isso aqui como é importante. O Estado, ele tem o direito de punir. É o Estado que tem esse direito. Mas o Estado pode punir, pode demorar o tempo que ele quiser? Não. A demora do Estado, a demora em punir, pode ocasionar a prescrição do crime. Aí o Estado que tinha aquele poder de punir, tinha o poder de punir, ele terá extinta a sua punibilidade, ou seja, ele não poderá mais punir. Olha que merda, isso acontece aqui no Brasil? Acontece no Brasil? Demorar muito um processo e está extinta a punibilidade? Ocorre, meus amigos, demais, tá? Muito. O cara demora a ser julgado, demora ali, você vai ver qual é a demora, ele demora a ser julgado e está prescrito o crime, porque é extinta a punibilidade pela demora do Estado de punir aquela infração, o autor daquela infração. Beleza, professor? Então vamos devagar. Você já entendeu o que é prescrição? Agora uma situação muito importante. A prescrição é uma matéria de ordem pública. É uma matéria de ordem pública. O que significa, professor, para nós estudantes, a prescrição ser matéria de ordem pública? Ela pode ser, peraí, vamos apagar, ela pode ser arguida a qualquer momento. Professor, oi. Na fase do inquérito policial, pode arguir? Eu disse a qualquer momento. Professor, oi. No curso do processo, pode ser? Eu disse a qualquer? Professor, vai. E na fase de execução, pode ser arguída a prescrição? Eu disse a qualquer momento. Mas, professor, oi. E na fase recursal,
Pode ter prescrição? Eu disse a qualquer momento, meus amigos. Pode ser arguída a qualquer momento. E olha que coisa bacana. E olha que coisa e beleza. Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. O que significa ser reconhecido de ofício? É reconhecer sem ser provocada. Olha aí, o juiz, ele reconhece sem ser provocado por nenhuma das partes, tá, meus amigos? Vamos continuar. Beleza, você já sabe o que é a prescrição, a matéria de ordem pública, show de bola. Mas as questões, geralmente as questões, olha só a questão aí. Ela não vai te pedir esse conhecimento. Geralmente as questões, tá? Por isso que ainda vai ter uma hora do crime que a gente vai falar só de prescrição. Mas hoje eu vim te ensinar a achar prescrição dentro de uma questão, tá? Vamos lá. Olha como vem a questão. No dia 29/4/2011, Júlia, jovem de 20 anos de idade, praticou um crime de lesão corporal leve. Pena de 3 meses a 1 ano. Em face de sua rival na disputa pelo amor de Tiago. A representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses. Contudo, a denúncia somente foi oferecida em 25/4/2014. Em 29/4/2014, foi recebida a denúncia em face de Júlia, pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo. Nessa hipótese, aí está aí, ó. Só deu datas. Datas, a idade da alma cebosa aí, né, da gente. Só deu datas. Já era. Aí o aluno já, vixe, o que está acontecendo, professor? Pelo amor de Deus. Toda vez que a questão te der data e pedir alguma tese de direito material, ou você olhar ali alguma coisa de prescrição escrito, você vai lembrar dessa manha que eu vou te dar. Essa manha, ela consegue resolver 80% das questões. Eu disse 80% das questões de prescrição você consegue resolver aqui, tá bom? Os outros 20% eu ensino na aula de prescrição. Própria uma aula vai ter uma hora do crime só de prescrição. Olha a minha manha. Espera aí. Ai, professor, fiquei nervosa agora. A manha é os 2 pássaros voando no horizonte com o sol se pondo. Hã? Exatamente. A manha é dois pássaros voando no horizonte. Espera aí. O sol, né? Tem que ser de... com o sol se pondo. Professor, não estou entendendo. Como assim prescrição? É só isso. É só isso. 80% das questões é só isso. E você vai decorar esses marcos interruptivos. Espera aí, rapidinho. Ah, faltou um negócio. Espera aí, rapidinho. Faltou aqui, ó. Espera aí. Desculpa, pessoal. O que é isso aqui? Os cabelos de Apolo, né? Refletidos na água. Olha aí, ó. É, papai. Vamos lá. 2 aves voando no horizonte com o sol se pondo, tá? E você vai decorar esses marcos interruptíveis. Gente, crime, data do crime. Crime é onde começa, né? Prescrição. Recebimento da denúncia. Publicação da sentença condenatória recorrível. Trânsito em julgado para as 2 partes. Nesses casos aqui, meus amigos, são os marcos. Esses casos aqui que eu botei o quadradinho, são os marcos interruptivos. Que interrompem a prescrição, tá? Eles estão no artigo 117 do Código Penal. Show de bola, pessoal?
Vamos continuar. Você vai gravar esses marcos e chegou uma questão de prescrição na tua prova, você vai colocar os 2 pássaros voando no horizonte com o sol se pondo. Beleza? Professor, eu não estou conseguindo entender. Calma, calma. Depois que fizer isso aqui, você vai pensar 2 coisas. Essa primeira ave, ela trabalha com a pena em abstrato. Calma. O que é pena em abstrato? É aquela pena... Espera rapidinho. Com a pena máxima em abstrato. O que é pena máxima em abstrato, professor? Primeiramente, meus amigos, pena em abstrato é aquela pena dada pelo legislador penal na hora da dosimetria da pena na fase legislativa. Perdão, dosimetria da pena não. Da individualização da pena na fase legislativa. Aí, professor, não sei. Para aí, assiste a Hora do Crime, que eu falei de dosimetria da pena, que eu falei sobre o princípio da individualização da pena e falei sobre a fase legislativa. O que é a fase legislativa? Quando o legislador cria o tipo penal e aplica a ele, levando em consideração a proporcionalidade, uma pena. E ele dá sempre uma pena mínima e uma pena máxima. Aquilo dali é pena em abstrato. Para a primeira ave, você vai trabalhar com a pena máxima em abstrato. Na segunda ave, você vai trabalhar com a pena em concreto. O que significa a pena em concreto? É a pena aplicada pelo juiz na sentença. E o sol, ele trabalha também com a pena em concreto. Pronto, está aí amanhã. Está aí amanhã. Está aí amanhã. Professor, porra, mas não estou sabendo nada de prescrição ainda. Calma, que você vai saber. Decora essa manhã aí. Pega, tira daí. Faz a cartolina, põe no teu quarto. Põe no teu quarto para te olhar todo dia. E você vai, só com essa manha aqui, utilizar o puta merda para acertar a questão de prescrição. O que é puta merda, professor? O PTM. Puta merda, não é assim que o pessoal está abreviando o puta merda agora? PTM, tá aqui, ó. Puta merda. PTM, puta merda. Primeiro você vai ver a pena, depois você joga a pena na tabela e depois você vai entre os marcos. Pronto. Verifique a pena. Aí depende de qual ave você está querendo trabalhar. Depois vá para a tabela para verificar em quanto tempo prescreve. Depois você vai para os marcos, entre os marcos interruptíveis. Ai, eu não estou entendendo. Bora, devagar. Bora para a questão. Está aí o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo é a questão. Temos quanto tempo aí, Lucas Bigodinho? E aí, Lucas Bigodinho, temos quanto tempo? Quantos? Tenho uma informação para a galera. Só uma informação para você, tá? Bora pensar aqui. Bora pensar aqui. A pena do crime a pena aplicada foi de 1 ano. Não, a pena máxima e abstrato dele é de 1 ano. 1 ano prescreve em quanto tempo? Como é que você sabe? Pega a pena e joga na tabela. Qual é a tabela? A tabela está no artigo, está aqui a tabela. 109 do Código Penal. 1 ano prescreve em quanto tempo? Não é isso aqui não, que é inferior a 1 ano. 1 ano prescreve em quanto tempo? Peraí rapidinho, pessoal. Esse 2 aqui, ó, está cortado, tá? Isso não existe. Pode cortar aí, ó. Que vale esse 6 agora aqui, tá? Vamos lá. Joga aí na tabela. 1 ano prescreve em quanto tempo? Ó, inferior a 1 ano é em 3. 1 ano, ó, igual, ó, pena é igual a 1 ano, ou sendo superior não excede a 2. Se for igual a 1 ano, prescreve em
4 anos. Olha aí, prescrição é em 4 anos. Mas você tem que olhar depois entre os marcos para ver se já passaram mais de 4 anos. Enfim, uma observação importante. OBS importante. Importante. Lá no artigo 115 do Código Penal, diz que se o agente for menor de 21 anos na data do fato, a prescrição é pela metade. Prescrição pela metade. Não entendi, professor. Eu não entendi, eu sou mal em matemática. Porra. Olha aí, prescreve em 4 anos se a pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2. Vamos lá. O crime ele tem pena máxima de 1 ano. 1 ano prescreve em quanto tempo, Lucas Bigodinho? Olha aí na tabela. 1 ano prescreve em quanto tempo? Se for igual a 1 ano, prescreve em quanto tempo? Vai, pode falar. Fala sem medo, mas. 4 anos. Está aí, é só olhar na tabela. 1 ano prescreve em 4 anos. Só que o agente, na data do fato, ele tinha 19 anos. Ele é menor que 21? É. Então não é 4. Metade de 4 é quanto? Metade de 4 é quanto, gente? Espera aí, deixa eu ver, professor. Ai, eu tenho 4, aí eu dei metade. 2, pronto. Então prescreve nesse caso em 2 anos. É uma observação importante. Geralmente as questões gostam dessa minha observação importante, tá? Agora bora lá. Vamos lá? Para a questão agora. No dia 29/4/2011, Júlia, jovem de 20 anos de idade, praticou um crime de lesão corporal leve. Olha a pena. 3 meses a 1 ano. Em face de sua rival na disputa pelo amor de Tiago. A representação foi oferecida, a denúncia, somente, a representação foi devidamente ofertada, tá? Contudo, a denúncia somente foi oferecida em 24/1 e ela foi recebida, olha aí, ó, em 29/4 ela foi recebida. Primeiramente, quando foi o crime? No dia 29/4/2011. Quando que foi recebida a denúncia? No dia 29/4/2014. Professor, o que eu faço agora? Coloca a porra das datas nos pássaros voando. Não se desespera! Viu isso daí? Vai botar o quê? 2 pássaros voando no horizonte com o sol se pondo. Quando que foi o crime? Volta lá, quando que foi o crime? Quando que foi o crime? 29/4/2011. Quando que foi o crime? 29/4/2011. Show de bola? Quando que teve recebida a denúncia? No dia 29/4/2014 foi recebida a denúncia. No dia 29/4/2014. Aí não dá a data de sentença, não dá nada. Então você sabe que você está trabalhando com qual ave? E aí, Luquinhas, você está trabalhando com a primeira ou com a segunda ave? Com a primeira ave. Olha com a parte que você está trabalhando. A primeira asa da primeira ave, que é onde tem esses 2 marcos. E agora, professor, o que eu faço? Eu já botei a data aí nas aves, agora. Não se desespera! Vai pro puta merda. Faz as aves, coloca as datas e vai pro puta merda. Pega o passo a passo. Pega as datas, põe nas aves e depois vai para o puta merda. Pronto. Resolvido a bronca. A bronquite, uma bronca pequena.
Qual era a pena? Primeiramente, eu estou trabalhando com a... Primeiramente, eu estou trabalhando com o quê? Eu estou trabalhando com a primeira ave. É com a pena em abstrato, pena máxima em abstrato ou pena em concreto? Pena máxima em abstrato. Qual é a pena máxima em abstrato desse crime? É de 3 meses a 1 ano. 1 ano é a pena máxima em abstrato. Pronto, volta para lá. Volta para puta merda. Qual foi a pena? 1 ano. Aí você vai para a tabela. 1 ano prescreve em quanto tempo? Vai, Lucas Bigodinho. 1 ano prescreve em quanto tempo? Prescreve em 4 anos. Calma. Só que a gente, no momento do crime, ela tinha quantos anos? Tinha quantos anos no momento do crime? Ela tinha menos de 21 anos? Então, ao invés de 4, vai ser o quê? Pela metade, né? Vai ser 2 anos. Então, prescreve em quanto tempo, nesse caso aí, que a gente menor de 21 anos praticou esse crime de pena máxima em abstrato de 1 ano? Prescreve em quanto tempo, Luquinhas? 2 anos. Agora você vai para entre os marcos. Bora voltar lá? Entre os marcos que nós estamos trabalhando, 29/4/2011 e 29/4/2014. Já se passaram mais de 2 anos? Sim ou não? Já se passaram mais de 2 anos? Se já se passaram mais de 2 anos, ocorreu o que aqui? Ocorreu prescrição. Eu ouvi? O que você ouviu, professor? Desentupiu. É só isso. Se passou mais do tempo que deveria entre os marcos, como é que você vai saber esse tempo? O tempo máximo da prescrição. Você vai olhar e verificar o tempo máximo da prescrição. Se já passou mais tempo, está prescrito? Tá. E se está prescrito, ocorreu o quê? Extinção da punibilidade. Olha só, Lucas Bigodinho, o direito penal só entende de crime. Conseguiu entender a prescrição? Não é que é de boa? É de boa! E hoje já é amanhã, meu amigo. Você já varou o dia estudando. E agora nós vamos só responder aqui. Agora, ó, filholinha. Vamos lá? Poderá ser requerido pelo advogado de Júlia o reconhecimento da prescrição. Pela pena ideal? Não, nós utilizamos a pena máxima em abstrato. Deverá, caso aplicada ao final do processo a pena mínima prevista em lei, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois entre a data dos fatos recebendo a denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Não, 3 anos o quê, velho? Não foram ultrapassados 3 anos. Que porra é essa? A gente já sabe que tem que ultrapassar o quê? Tem que ultrapassar o quê? Vai! Tem que ultrapassar o quê? Se ultrapassar 2 anos, já está prescrito ali entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Olha D. Deverá ser reconhecida, de imediato, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Está aí. Tem que ser reconhecida a prescrição. E aí, meu brother? E aí, minha brother? Resolvida a bronca. Rapidinho, só para deixar vocês bem claros, bem tranquilos, né? Toda essa prescrição às aves, toda a prescrição das aves é prescrição da pretensão punitiva. Todas as prescrições das aves são prescrições da pretensão punitiva. E o sol
prescrição da pretensão. Ai, para. Para que tá feio, é pretensão. O Edson me matou agora, né? Ele falou, filho, corrige lá, filho. Ele tá assistindo aqui, né? Filho, príncipe, pretensão é quase, né? Prescrição da pretensão executória. Porque nós já estamos aqui no sol, na execução da pena. Porque já teve o trânsito em julgado para as duas partes, o transjulgado definitivo. Meus amigos, muito obrigado. Essa foi mais uma edição da Hora do Crime. No próximo Hora do Crime, de sexta-feira, nós vamos trabalhar com concurso de crimes e toda quinta e sexta você tem um encontro marcado comigo na Hora do Crime, senhores.